Caminho de Deus é o que me interessa. É mais um ano puxando conversa. Caminho de Deus é o que... Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Puxando Conversa. Hoje iremos escutar a história de uma pessoa que lutou e ainda luta para estar no pódio onde está hoje. Vem pra cá, Gleida. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a vocês todos. É um prazer receber você aqui, viu? Muito obrigada. Agora é hora de puxar a conversa. É isso aí. Gleida, a gente quer conhecer um pouquinho mais da sua história, da sua infância, família, seus avós. Como você foi criada no seu passado, na sua infância? Conta um pouquinho pra gente. Boa noite, pessoal. Eu venho de uma família muito religiosa, graças a Deus. Deus dos meus avós e da minha mãe e do meu pai. Eu perdi minha mãe com 6 anos de idade. E no mesmo ano, meu pai casou novamente. E nós fomos criados pela minha irmã, mas assim, sempre com o apoio do meu pai, né? Sempre meu pai presente, sempre o meu pai dando ali um suporte para a gente. E uma pessoa que foi muito trabalhadora, muito culta, uma pessoa que nos ensinou a fé também, e nos ensinou também que a gente tem que ser. Nós não precisamos ser ricos, mas também tem que ser honesto, acima de tudo, e um nome a ser zelado. Sim. E depois do falecimento da sua mãe, como que foi a participação do seu pai na vida de vocês, dos seus irmãos? Como que foi? Então, como eu falei, né, um pouquinho antes da nossa fala aí, meu pai foi uma pessoa que ele não estava dentro da nossa casa, mas era uma pessoa sempre presente, certo? Ele nos ensinou que a gente tem que ser pessoas honestas e tem que ter um nome, né? E é isso. E, assim, depois de todos esses acontecimentos, do resto da sua infância, sua adolescência, quais lembranças, tanto positivas e negativas, que você teve? Positiva e negativas, foi assim, devido à morte da minha mãe, nós começamos a trabalhar mais cedo, né? E naquela época se trabalhava mais cedo mesmo. O meu primeiro emprego foi de babá, fora de Boa Esperança. Então, foi longe, né? Eu fazia 6 anos que eu perdi minha mãe com 6. E foi com 11 anos eu fui embora. Então, fazia 5 anos que eu tinha perdido minha mãe. E ficar longe da minha família, que era só eu lá em Alfenas. Mas, ao mesmo tempo, foi bom, porque lá eu estudei e lá eu não era tratada como uma empregada, assim como filha. E até hoje, né, eu morei lá com a Marilis, filha do Neito, e até hoje ela acompanha a minha vida. Até hoje ela está sempre perto de mim. Gleida, por volta de 11 anos você foi trabalhar em Alfenas. Como foi este período? Então, foi assim, eu trabalhava e estudava, certo? Lá eu tirei a minha 4ª série, né? E me lembro que no dia da minha formatura não tinha como a minha família ir. Estava programada para a gente ir, para eles irem, e não teve como eles irem. E aí, o que a Marilis pegou e fez? Ela simplesmente pegou a festa toda que estava lá pronta, e fez com que a gente viesse para Boa Esperança, para estar junto com a minha família. Para estar junto com a minha família, porque eu estava tirando a 4ª série, né? Mesmo longe deles, ela fez com que eu ficasse próximo deles, com o apoio deles, entendeu? 15 anos, volto para Boa Esperança e estudo no Casimiro. Trabalhou nesta época? Sim, trabalhei sim. Aí eu voltei com 15 anos, né? E trabalhei de babá novamente. Isso, trabalhei de babá. E até a 8ª série.
né? E meu sonho era fazer magistério, ser professora de 1ª a 4ª série. E aí começa a minha história, né? Eu tiro a 8ª e vou para o coleginho. Gleida, você fez o curso de magistério no antigo coleginho. Por que decidiu fazer este curso? Porque desde quando eu tinha 6 anos de idade, eu queria me tornar professora. Então, esse era o meu sonho. E eu fui em busca dele. E eu quero deixar aqui para vocês o seguinte: quando a gente quer alguma coisa e quando a gente tem Deus no coração, Deus acima de tudo e de todos, sempre falo isso, Deus e a família é a base de tudo. Sem Deus e a família, nós não somos ninguém. Então, eu agradeço a Deus e agradeço a minha família e aos meus professores por me ajudar a tornar esse meu sonho realidade. Você foi catequista aqui no bairro. Conte um pouco como foi. Na verdade, foi assim, uma história que eu me emociono muito, né? Eu acho assim, para as coisas de Deus, você não precisa ser formado assim, né? Então, quando eu estava fazendo o magistério, aí queria fundar a catequese no bairro Maringá. Aí me convidaram para fazer a catequese, para coordenar lá Maringá. Mas só que tinha que ter mais catequista, e que era catequista se fosse também lá do meu bairro, para ficar mais fácil, certo? Aí então as meninas que estavam fazendo magistério, elas não se interessaram, mas 2 que não eram formadas se interessaram. Então eu fui em busca disso, fui em busca de saber se elas poderiam estar comigo, e aí foi aceito. Aí nós fizemos a escola, nós nos formamos em catequista e fundamos a catequese no bairro Maringá. Eu, a Luciana e a Lucimer. Depois do magistério, você fez faculdade. Como fez para pagar a faculdade? Então, através do meu magistério, através do meu primeiro sonho, eu venho a dar a aula na minha casa. E nesse tempo, não tinha pré suficientemente nas escolas. Aí, então, eu fui até a secretaria e conversei, na época era a dona Armanda, e pedi permissão para ela que eu poderia dar aula na minha casa. Foi como se eu tivesse uma escolinha mesmo, sabe? Aula particular de tia Gleida. E hoje os meninos que estudaram comigo têm na faixa de 30 anos. 30 anos. E para mim, assim, foi um presente, e eu continuo até hoje dando minhas aulas particulares, desde 1995 para 1996, até hoje. Mesmo eu tenho outras formações, mesmo trabalhando em outras áreas, eu nunca deixei de dar as minhas aulas particulares na minha casa. Devido à dificuldade de trabalho na sua área, você foi para Juiz de Fora trabalhar como babá. E lá começou o atletismo. Conte um pouco dessa fase da sua vida. Eu queria saber como surgiu a oportunidade desse trabalho, o que você fazia lá, o atletismo como iniciou. Você podia falar um pouco para nós? Sim. Eu tinha me formado em estudos sociais e eu cheguei a lecionar aqui fazendo substituições. Eu tive o privilégio de substituir em todas as escolas, graças a Deus. E como tinha que esperar as designações, aí como eu me mantia, né, ficou difícil. Aí surgiu a oportunidade, a Ana Maria, que era diretora da FAFIB, ela tinha um curso que se chamava Prisma Pós-Graduação, que era da Kenny do Wagner. Aí ela falou que ele estava precisando de uma babá. Aí eu não pensei 2 vezes e liguei para eles e fui para trabalhar em Juiz de Fora de babá novamente. Mesmo depois de ter me formado, feito magistério e feito a faculdade de Estudos Sociais, eu fui para Juiz de Fora. E em Juiz de Fora eu conversava muito com a Kenny era psicopedagoga, minha ex-patroa, e a gente conversava muito. E numa dessas conversas, que a gente está fazendo aqui hoje, eu falei para ela quais que eram os meus sonhos, né? Era me tornar professora de educação física
advogada e também a ser atleta. Aí ela falou, 2 coisas combinam com você. Ser atleta e professor de educação física. Advogada, não. Aí, então, como eles tinham, né, professor de educação física lá no curso, e eles falaram com ele, que era o professor Marcos, na época, que ele era do Rio, e aí ele pediu para que levasse na pista de atletismo em 12 minutos para ver quantas voltas que eu daria. Mas eu não entendia de nada disso, né? Meu ex-patrão, que é o Wagner, e a Kênia, e o Pedro, era bem pequenininho, levaram, né, lá na pista, na faculdade de Juiz de Fora, e colocou lá, e o Pedro foi junto. E só eu não me lembro quanto volta que eu consegui dar em 12 minutos. Lá tudo começou. Aí ele enviou para o professor Marcos, e o professor Marcos falou assim, que eu tinha tudo para ser uma atleta de ponta. Mas aí eu voltei para a Boa Esperança. Aí fiz o teste lá, e eu voltei para a Boa Esperança. Quando eu voltei para a Boa Esperança, eu encontrei com a dona Jolene, que é a esposa do Vandinho, que ela foi minha primeira professora de educação física, e foi através dela que eu me tornei professora de educação física. Que eu encontrei com ela em frente à matriz e falei para ela que eu tinha feito o teste lá e que eu tinha vindo embora, como que eu ia fazer. Daí ela falou assim, não, pode ir para a academia WD, que é a deles, que eu e o meu marido, que é o Vandinho, a gente vai te treinar. E foi assim que começou. Aí eu fui para a academia deles e até hoje eles me treinam. Gleida, eu estava olhando ali os troféus, né, as medalhas, e fiquei curiosa. Será que você poderia me acompanhar, né, para a gente falar um pouco sobre eles? Sim, com certeza. Queria conhecer um pouco da história, né? Esse troféu aqui, ele, para mim, foi o primeiro, né, que tudo começou. Eu estava trabalhando de babá aqui em Boa Esperança e, por incrível que pareça, fui à noite dormir com a menininha e no outro dia ia ter a corrida. Mas aí eu não entendia, como era a minha primeira prova. Daí eu participei da corrida, fui embora trabalhar novamente. E quando eu fui embora para minha casa, todo mundo estava me dando os parabéns, mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí até eu chegar na minha casa, que a minha irmã me contou que eu havia ganhado a corrida e tinha ganhado R$50 e que estava com a professora Idani para estar me entregando tanto o troféu quanto a medalha. Que foi até, na época, a corrida foi o Rotary que estava promovendo, entendeu? Então aí eu devo muito, muito a eles também. Deve ter sido uma emoção danada, sim, né? Sim, com certeza. Essas aqui são as medalhas. Essa é uma medalha que 42 quilômetros, que é de São Paulo, que eu fui. Essa medalha aqui é a medalha do TIM, que quando eu cheguei em Belo Horizonte, que foi uma emoção muito grande, que quando eu fui pegar meu kit, eles me falaram que eu estava fazendo parte da elite, junto com os melhores do mundo. Então, foi uma emoção muito grande para mim. Então, e essa aqui foi a meia do Rio. Essa meia do Rio aqui, depois eu conto um pedacinho dessa história. E essa aqui é a São Silvestre. Muitas pessoas me perguntam hoje por que eu uso o verde e amarelo, por que o meu cabelo verde e amarelo de um lado, um verde de um lado, outro amarelo do outro. Devido a essa medalha, devido a São Silvestre, a minha marca registrada ficou verde e amarela porque eu apareci no Jornal Nacional, a primeira vez que eu fui. E essa aqui é um retorno que eu fiquei 15 anos, né, sem correr, porque meu pai teve um AVC, né, em 2005, quando eu estava no auge, quando eu passei para elite, quando eu estava fazendo a minha faculdade. E aí, depois de 15 anos, eu volto na Corrida da Lua. Onde, não sei se eu estou antecipando a fala, mas é aonde eu volto, depois de eu ter tido um tumor no meu punho. E aí eu voltei, com a graça de Deus. Né? E esse aqui foi aqui em Boa Esperança, da pandemia, o ano passado. Né?
Essa aqui também foi da pandemia. Então foi uma história, né? Da gente ter voltando, né? Depois da pandemia, né? Essa aqui foi de Machado, foi também uma das primeiras que eu ganhei. E essa aqui foi a última, que foi lá em Aguanil. Nós encerramos o ano passado, lá em Aguanil, que foi uma corrida para o São Vicente de Paulo, né? E tem também essas outras aqui. Essa que eu gosto muito, que foi lá em Divinópolis, corrida da Polícia Militar. Eu achei muito interessante que a medalha é o mapa de Minas e também o troféu. Por isso que eu quis trazer aqui. Tá? E tem também as fotos, né? Tem também as fotos, né? Não sei se é para falar a respeito das fotos. Sim. Então aqui estão as fotos. Aqui relata toda a minha vida. Aqui minha primeira Eucaristia, minha 4ª série, 8ª, magistério. E aqui, quando eu fiz estudos sociais, falta aí de licenciatura em bacharel em educação física, licenciatura e bacharel em educação física, e as minhas pós-graduações, que são educação física escolar, psicomotricidade e educação especial. Obrigada, viu? Eu estava muito curiosa para conhecer um pouquinho da história dos troféus. Ai, não sei. Deixa eu te perguntar, quem foi a sua referência de atleta maratonista? Foi a Maria Severina Baldaia, né? Quando eu mostro para você a medalha do Rio de Janeiro, e também ali tem as fotos que está com a Maria Severina Baldaia, Márcia Nalock, Frank Caldeira. Para mim, naquele dia que eu chego lá no Rio e me fala que eu estava na elite junto com como fala a minha ídola, né? Eu falei que naquele momento que eu não precisaria nem de correr e tudo, e como eu tinha 2 anéis do Brasil, eu dei um a ela, e ela falou comigo que estaria na EB, na época, e aí ela foi na EB e me mostrou assim, que o dedo, e fez assim comigo, mostrando que ela estava com o meu anel. Para mim não tem dinheiro no mundo que pague. E a história dela é maravilhosa, a história dela eu não poderia jamais deixar de falar. Ela era uma cortadeira de cana, não tinha nenhum par de tênis para correr, nem por isso ela desistiu do seu sonho. Ela corria no meio dos canaviais, ela ficou 15 anos correndo descalço, e o sonho dela, o objetivo dela, era ganhar um carro, e na São Silvestre dar um carro. Era ganhar São Silvestre para que ela tivesse um carro, porque ela tem uma mão especial, para poder ficar mais fácil de locomover com seu irmão. Então a história dela também é muito gratificante da gente falar. E se vocês tiverem a oportunidade, pesquisa a história dela, que é muito importante também. Vivendo um momento de auge da sua carreira de maratonista e fazendo faculdade em Varginha de Educação Física, em 2005, você parou tudo para cuidar do seu pai com AVC. Como foi esta fase? Então, eu acho que eu passei um pouquinho na frente, né? Vocês me desculpam. Estou aqui um pouco meio emocionada, mas vamos lá. Quando eu estava no auge, né? Como eu falei lá na frente, do meu atletismo, que eu participei junto com a minha ídola Maria Severina Baldaia, Frank Caldeira, Márcia Nalock e os quenianos, tudo. E, de repente, o meu pai, eu estava fazendo faculdade também de Educação Física, de repente, meu pai teve um AVC e eu falei, sim, não pensei 2 vezes, né? Nem eu, nem meus irmãos, nós cuidamos dele. E muitas pessoas me perguntam como que eu parei a minha faculdade, como eu parei a minha carreira de atletismo para cuidar do meu pai. Aí
Para essas pessoas que me fizeram essa pergunta, eu sempre respondo o seguinte: só de um pai te dar a vida já é o suficiente, né? Independentemente do que aconteceu ou deixou de acontecer. Mas só dele ter te dado a vida já foi suficiente. E eu faria tudo novamente por ele, e não me arrependo hora nenhuma. Deixaria tudo como eu deixei, faculdade, a fama, né, o auge, tudo, para tomar conta dele. E ele chegou na nossa casa todo debilitado, ficou 3 meses sem falar. Eu e a minha irmã que me criou, nós que ensinamos ele a falar novamente. E ele pediu, quando ele não estava falando, ele sabia que eu corria, então ele acenou em mim e pediu que eu fizesse com que ele voltasse a andar novamente. Então, nós não medimos esforço hora nenhuma. Aí eu fui, levei ele para a Deb, levei ele em Varginha, a gente montou uma fisioterapia em casa, a fisioterapeuta em casa, eu também fazia o exercício para que ele voltasse a andar. Mas, infelizmente, não foi possível, né? Infelizmente, ele veio a falecer, já tem uns 13 anos, mais ou menos. E como era a sua relação com seu pai? A relação com meu pai era boa, assim, entendeu? Às vezes, assim, às vezes eu, muito preocupada com ele, com a saúde dele, às vezes eu não queria que ele fosse trabalhar, entendeu? Às vezes eu chamava muita atenção dele, não queria que ele fosse, e às vezes saía, assim, uma discussão, mas não tão séria assim, porque só dele ter dado bem a vida pra gente já foi o suficiente. A relação era uma relação boa, certo? Mesmo que ele não morou na mesma casa com a gente, mas nada impediu de ter uma relação boa. Para ter uma ideia, no carnaval, a gente saía os filhos e ele dançando. Íamos atrás do trio elétrico dançando horas e horas, entendeu? E ele foi jogador de futebol, ele foi juiz. Ele recebeu um apelido de canhão, porque ele fez um gol, né, e furou a rede. E aí eu perguntei, eu era muito curiosa, aí eu perguntei ao meu pai, por que o senhor tem esse apelido de canhão? Porque o senhor é até, né, um senhor bem simpático. Aí ele foi falando, ele me chamava de Criolinha. Criolinha, é porque quando eu era mais novo, eu chutei a bola, furou e fiz um gol. E aí eles gritaram, renha que tiro de canhão. E aí pegou, entendeu? Então eu herdei isso dele, eu herdei o amor ao esporte dele também. Depois disso tudo, você foi para Campinas, onde concluiu o curso de Educação Física. Como foi este período da sua vida? Eu costumo falar, né, nas minhas palestras que eu vou, de vivência de vida, que para mim lá foi 3 faculdades que eu fiz. A faculdade da vida, licenciatura e bacharel em educação física. Como eu falo, quando eu falo faculdade da vida, lá é onde não só lá, mas acho que para todas as pessoas que vão para outra cidade, né, para outro estado, é meio complicado. Ainda mais assim, os preconceitos é muito grande, entendeu? Mas eu acho que quando você coloca Deus em primeiro lugar, eu sempre falo isso, Deus acima de tudo e de todos, e a sua família te apoiando, eu acho que a gente não deve se abalar pelos preconceitos e pelas pedras que a gente encontra no nosso caminho. Lá eu limpava ônibus, das 8 horas da noite, limpando o ônibus até as 6 horas da manhã. E de lá já ia para a faculdade. E muitas pessoas me perguntam como eu fazia para me estudar, eu não me lembro. A única parte que eu me lembro é do TCC, né, que eu ficava no dia da minha folga até a noite na faculdade, para mim fazer o meu TCC. E outro serviço que eu
Arrumei, só para as pessoas terem uma ideia, quanto que não foi fácil, mas eu não desisti. Primeiro, pelo o grande apoio, pela fé que eu tenho em Deus e pela a grande apoio que eu tenho da minha família, principalmente que eu falo, a minha irmã é tudo. A minha irmã, ela chama Maria das Graças, ela é tudo. Ela foi pai, mãe, amiga, tudo. E um dia eu liguei, chorando e falando para ela que eu não iria ficar mais. Ela falou assim: esse é o seu sonho e eu te conheço que você consegue ficar aí. Cadê a sua fé no Santo Expedito? Porque eu tenho uma fé muito grande nele. E então eu fiquei, né? E aí eu arrumei, a minha irmã me arrumou um emprego numa loja de faxineira. E eu fui, né? E a dona da loja sabia que eu estava fazendo a faculdade. E todos os dias que ela chegava lá, ela me chamava para saber como estava ainda a faculdade. Mas os meus companheiros, entre aspas, né, que aonde eu limpava o refeitório, aonde eu tinha que lavar o banheiro, tudo, tanto masculino e feminino. Nos femininos não muito, mas no masculino todos os dias havia um vaso entupido. E dentro de um dia desses, não por satisfeita, não de achar que era suficiente, que estava me humilhando o suficiente, uma delas fizeram cocô no ar e jogaram no lixo para me catar. Quando eu cheguei em casa, falei o relato, meu irmão falou para mim, meu irmão mais novo, que se chama Marcos, falou, ele chorou e falou comigo: minha irmã, você não merece isso. Mas como que para fora da empresa você tem que, num estágio de um período, são 3 meses, se você sair antes, você tem que pagar, né, o contrato. Então, eu permaneci e ainda fiquei, venci os 3 meses para não precisar de pagar. E nesse estágio, eu não desisti, porque eu sabia que Deus estava comigo o tempo todo e a minha família também. E, como eu sempre falo, quando você tem fé e você tem sonho, só depende de você, para você chegar onde você quer. E eu deixo aqui para todo mundo, eu acho que não importa as dificuldades que você tenha, não importa que as pessoas colocam obstáculo para você parar. Não pare, continue. Pensa assim, cada obstáculo que a pessoa põe para você, cada humilhação que a pessoa faz para você, ponha-se que é uma pedra, que você está subindo uma escada e você vai precisar daquela pedra ali para você subir. Quanto mais você é humilhado, mais você será exaltado. É bíblico isso, entendeu? E se você não tiver cruz, então você não é cristão, porque você tem que ter uma cruz. Não é verdade? Se você não tem, então, através da cruz que você tenha, que você vai conseguir chegar onde você quer. E depende de você. O principal objetivo depende de você. Está aqui dentro. E eu mandei fazer o ano passado, que o ano passado eu não estava na creche, eu dou aula particular, então eu pedi que fizesse um coração. E essa frase é minha, entendeu? Eu compus através de Deus, que Deus dá discernimento para a gente. E Deus fala conosco o tempo todo. Eu acho que, assim, tudo na minha vida, eu sempre deixei para que Deus conduzisse. Nada eu faço sem a vontade do meu Pai. Nada. Nada na minha vida, sem do meu Pai e da Nossa Senhora. De jeito nenhum eu não faço, de Jesus também, de José. Nada eu faço sem a vontade deles. Eu coloco na mão deles para que eles me dêem o discernimento, para que eu possa continuar meu caminho. Então, isso aí, a frase que eu falo assim: todos nós somos capazes de construir algo ou de fazer alguma coisa. E eu sempre falo e eu acredito que somente através da fé, da família, da educação,
e da simplicidade que as pessoas irão mudar. Esse período que você estava lá em Campinas, você morava com quem? Ficava onde? Morava com meu irmão. Meu irmão, né, quando eu mudei para lá, morava eu e o meu sobrinho e o meu irmão. Aí depois meu sobrinho veio embora, permaneceu eu e meu irmão. Depois o outro meu sobrinho foi ficar junto com a gente também. Em 2013 você voltou para a Boa Esperança, né? E em 2019 você voltou para o esporte. Como foi? Teve muitas dificuldades? A minha volta para o esporte? Sim. Então, eu antecipei também na fala da Corrida da Lua. 2019, quando eu vou voltar, depois de 15 anos parada, né, eu volto. Vou contar por que eu voltei a correr. Tá? Acho que fica melhor. Em 2018, o meu irmão, que faleceu, que chama Camilo, né? Ele esteve aqui em 2018 e falou comigo o seguinte, que era para mim voltar a fazer tudo o que eu queria. A correr, arrumar um namorado, fazer tudo. Que era para me viver. Viva a sua vida. Viva. Você viva a vida em função de nos ajudar. Você pode nos ajudar, mas também você pode viver a sua vida. E aí, em abril, isso foi 2018, em fevereiro. Em abril, o meu irmão tem um AVC. E aí eu fui para Campinas cuidar dele. E ele faleceu no dia do meu aniversário, de 2018. E aí eu fiquei pensando em tudo que ele havia me falado. E no começo de 2019, eu fui presenteada assim com um tumor no meu punho. E eu lembrava da fala do meu irmão e eu sempre acreditei e acredito e creio muito em Deus. E sabia que o dom que Deus tinha me dado era a corrida e outros dons que Ele me deu. Então eu falei para Deus, Deus, se for a sua vontade que eu volte a correr novamente, que não dê nada no meu exame, não dê nada e que corra bem e que eu opere e que se operar não der nada, eu volto a correr novamente. Aí eu operou, correu tudo bem, graças a Deus não foi maligno. E aí eu não lembro o que eu fui fazer na prefeitura. Quando eu chego lá, a resposta estava lá, que era a Corrida da Lua. Aí eu falei, meu Deus, eu perguntei para ele e ele me levou lá e estava a resposta. Então, o que era para me voltar a correr? Aí eu peguei, fui na Corrida da Lua, me inscrevi, fui na Corrida da Lua, sem eu treinar. O objetivo era correr os 7 quilômetros, chegar bem, para me voltar a correr novamente. E assim foi feito. Eu corri o percurso todo, eu não andei, eu corri o percurso todo. Eu fui a última a chegar, mas eu cheguei bem e com dignidade. E aí tudo começou novamente. Legal. Em 2020, você trabalhou na creche. Como foi? Eu trabalho na creche desde quando eu tinha 15 anos de idade. Eu trabalhava voluntariamente nas creches, certo? Então, 2020, tudo novo, né? Foi o novo, né? Eu me emociono muito em falar sobre a creche. 2020, tudo novo. Saí do presencial para ir para uma tecnologia, né? Aonde foi o ano de um aprendizado muito grande, aonde não só eu, como todos os meus companheiros e também, né, a creche, quando eu falo assim, a creche, e eu sem a presença das crianças foi muito difícil. Sem escutar tia Gleida daqui, tia Gleida dali, foi muito difícil.
mas também não foi nada impossível, porque aí eu fui me adaptando, né? Fui buscando todo o meu material, meu trabalho reciclável, mostrando que quanto é importante, quanto é rico o nosso lixo. E eu sempre, por isso que eu falo sobre a simplicidade, né? Porque o Rei dos Reis nasceu mesmo numa manjedoura, né? Mostrando aí para nós a simplicidade, não é verdade? Então, por isso eu acredito sempre na simplicidade e por isso que eu busco esse lado aí do reciclável. E aí eu tinha o meu material, mas eu tive que adaptar tudo pensando na família, em casa, o que tinha para ficar mais fácil, né? E a gente teve um suporte muito grande, eu tive um suporte muito grande da diretora, da Tia Simone, porque eu sempre trabalhei nas 6 creches. Aí quando eu falo o nome dela, eu cito o nome dela, não estou falando que as outras foi menos, não isso. É porque, como era lá na Maringá, então eu tinha que ir até ela, entendeu? Era mais fácil eu ir até lá. Então ela deu um suporte muito grande. Eu não sabia enviar as aulas, aí gravava as aulas, tinha que correr lá, pedir para ela enviar para mim, entendeu? Até aprender, até a me adaptar com o novo. Mas foi uma experiência assim que eu vou levar para o resto da minha vida e pedir licença, né? Entrar nos lares das famílias. Por um lado foi muito bom porque as famílias viram, né, o nosso trabalho, viram o quanto um professor merece todo o respeito, né? Todo o respeito que a gente merece, né? Então, por um lado, foi muito bom. Teve alguns pontos negativos. Pontos negativos que eu tiro do que 2020 foi que a gente não teve o contato, mas, por um lado, não foi tão negativo, que através disso a gente pôde aprender o quanto é importante e quanto é valioso um abraço, um aperto de mão, né? Uma conversa, parar e conversar, dar atenção para o seu próximo, ajudar mais o seu próximo, ajudar mais as pessoas que estão não só perto de você, mas a sua comunidade em tudo em geral, em tudo que a gente vai fazer. Porque quando eu cito a Tia Simone, eu cito hienas tias que sempre me deram força, me deram apoio. Tá? 2021, fazer as aulas particulares em casa. Como funcionava tudo? Como é que era? 2021 vem de novo um novo, né? Vem um novo. O novo, assim, eu falo entre aspas, porque, na verdade, eu sempre dei. Deu de 1995, que eu já havia falado antes. Mas o novo, porque era pandemia, e eu sempre dou de um aluno por vez. Para que eu dou mais atenção a eles. E o ano passado, né, como eu sempre falo para vocês, que eu deixo Deus me guiar, Deus me falou comigo de um projeto que eu havia feito um curso de ensino híbrido, tanto com o professor Geraldo Pensanha e também na rede brasileira criativa, né? E então lá eu aprendi que chama Cultura Maker. Na verdade, eu já dava. Não, Cultura Maker não é somente só de tecnologia, não só, mas também de reciclável, essas coisas todas. Não só robótica, não só de tecnologia. Deixei Deus agir comigo e parti para esse lado. Aí eu deixei todo o material
papelão, TNT, EVA, sucatas ali. E cada criança que chegava, eu falava para eles, como a tia Gleida falou para vocês que todos nós somos capazes de construir algo, de fazer alguma coisa, hoje nós vamos colocar em prática. E cada aluno pegou uma reciclável daquela e construiu algo. E daquele algo que ele construiu, teve um que fez o índio, teve um que fez o robô, teve um que fez avião, uma que fez avião, um que fez o carrinho do Ayrton Senna, um que fez bola, um que fez o binóculo, um que fez casa, um que fez o castelo, outro que fez outro carrinho, outro fez o campo de futebol, tudo. E se eu esqueci algum, eu peço desculpa, porque foram 12 crianças. E daquela criação da criança, daquela criação que aquela criança fez, nós fomos pesquisar. Fomos lá para o celular e nós pesquisamos ali. E aí, dali, eu fui anotando as palavras também do material que ele usou. E daquelas palavrinhas do material que ele usou, eu comecei a trabalhar as famílias com eles. E daquelas famílias que foram trabalhadas, eles foram alfabetizados. Só não foi alfabetizada a criança que não foi todo dia. Mas as crianças que foram todos os dias, esse método foi um método legal. Mas aí eu tenho um aluninho que falou assim, que falou para mim assim, tia Gleida, eu não sei de onde que a senhora tira tanta criatividade. Aí eu peguei e falei para ele, olha para cima. Aí ele olhou, ele falou assim, estou olhando, aonde? Vem do alto. É Deus que passa tudo para a tia Gleida. E para cada criança foi usado um método diferente. Gleida, me surgiu uma dúvida aqui. Sim. E quando você foi falando sobre as suas aulas particulares que você dava na sua casa, era mais para os pequenininhos. Então, você dava aula de um todo ou era mais sobre reciclagem, sobre tudo isso? Não, era assim, era de tudo. Na verdade, são crianças que estão em determinado ano, mas não eram alfabetizados. Entendi. Então aí eu começava do prézinho para chegar até a alfabetização. Entendi. Entendeu? Antes de fazer essa pergunta, eu quero ler uma passagem aqui na Bíblia. Está em Lucas 5. Lançai as redes. Doravante será pescador de homens. E assim é você. Pesca jovens, crianças, adolescentes e traz para sua vida, para você estar ensinando, acolhendo também, né? E eu quero saber um pouquinho sobre o projeto que você realiza com as crianças lá no Maringá. Quando eu falo fiquei emocionada aí das suas falas, né? É uma emoção muito grande. Lançai as redes, é isso mesmo. Lançai as redes. O projeto, estou até com a camiseta aqui. Aqui esse desenho foi criado por mim. E quando ficou pronto esse projeto, quando ficou pronto esse uniforme, eu chorei. Precisaram de me dar até uma água com açúcar, tanta emoção. Foi a Beth lá do GHB que fez, né? E eu tomei logo uma aguinha de muita emoção. Porque, além de estar o desenho que eu fiz, tem até assinatura minha aqui em cima, muita emoção. E o projeto foi criado, um projeto nas creches, como vocês falaram, certo? E daí, eu pensava em fazer algo para as crianças quando elas não estivessem mais na creche. E como eu sempre levei os esportes, todo tipo de esporte, para dentro da creche, eu estava à procura de um skate. E aí um menino, cujo agora eu esqueci o nome, que hoje já está até adolescente, colocou no Face que estava vendendo um skate.
E hoje ela é minha comadre Denise, viu e me falou. E eu fui até ele, comprei o skate. E aí a gente ficou naquela empolgação, né, toda. Eu com o Léo, filho da comadre Denise, e a minha sobrinha, e foi juntando criança. E aí eu já havia pensado, mas ainda não tinha florido essa ideia. Através desse skate, que Deus falou para mim, agora é a hora de você criar o outro projeto. E foi ali que tudo começou. Então nós começamos com skate, depois nós começávamos com a bicicleta, depois foi indo. Aí eu levava meus materiais, a gente fazia corrida de bastão, corrida com ovo na colher, mas na verdade tem minhas bolinhas de meia, e corrida no saco, e assim foi, entendeu? E de repente, fazia o atletismo também. E de repente já começou a convidar a gente para a gente estar participando de corrida fora com as crianças, levar as crianças para participar fora, certo? E uma das primeiras cidades que nós fomos convidados foi Campo Belo, através da Edna, minha amiga, que ela falou, e da Eliane também, lá de Campo Belo. E eu achei muito interessante que a faculdade de lá, de Educação Física, que estava promovendo, eu acho, a corrida. E eu achei mais interessante ainda que os alunos promoveram lá, fizeram tudo, e conseguiu o patrocínio para minhas crianças. Então, as minhas crianças foram correr lá, não pagam nada. Ganhamos também o ônibus para a gente ir, tudo. E não só o ônibus, mas também eu tenho os meus pares. Tenho os meus pares que ajudam na alimentação, tudo direitinho, das crianças, quando as crianças vão, e também o ônibus, certo? A prefeitura dá o ônibus e tem os patrocinadores que dão os lanches pra gente, né? E de lá, em Campo Belo, eles receberam tudo que um atleta tinha direito. Recebeu medalha, recebeu o kit completo. Depois nós fomos convidados para ir para Varginha. Nós fomos até Varginha. E depois nós fomos convidados para Formiga. E lá em Formiga que o nosso projeto alavancou, sabe? Não que as outras não foi importante, sim. Mas quando eu falo alavancou, porque lá em Formiga existe um projeto, Marquim, aonde a família Soares, o seu Roberto Soares, ele, através da sua dor, ele criou esse projeto, certo? E eles me convidaram para mim também, no dia que eu levei minhas crianças, para mim dar minha palestra, Vivência de Vida. Eu dei. Mas eu escutei a história deles. E eu achei a história deles uma lição de vida muito grande. Porque através da perca do filho, ele nasce o Projeto Marquim. E nesse projeto tem tudo também. Lá tem tudo. E o esporte é isso, né? Esporte é vida, esporte é educação, esporte é tudo, né? Esporte é tudo. Eu posso afirmar para vocês isso sem dúvida nenhuma, porque eu sou tia Gleida Amélia hoje através do esporte. 2022 está iniciando aí e já quero saber as metas da Gleida Amélia Ferreira para esse ano. Esse ano de 2022 eu venho aí com duas assim surpresas, não tão surpresas porque eu já sou formada, só que eu fui buscar mais conhecimento. E não sou eu, como eu falei, que eu coloco a minha vida a Deus, a Nossa Senhora, a Jesus e a São José, né? E eu sou muito devota do Santo Expedito, eu não posso deixar de não falar dele. Ele intercede por mim, não só por mim, mas por todas as pessoas. A Jesus, e eu consigo muita coisa, tudo que eu sou hoje, eu devo a eles. E então Deus falava comigo claramente o final do ano passado. Deus falava o tempo todo comigo que para esse ano Ele tinha 2 planos novos na minha vida.
2 planos novos e eu perguntava: Senhor, faça a sua vontade, não a minha vontade. Me conduza, me guia no que o Senhor quer que eu faça. E ele pediu. E que era para mim ser... Agora chegou a hora de ser massagista ou terapeuta, né? E personal. Agora sim chegou a hora. Porque quando eu estava fazendo a faculdade lá em Campinas, eu vim para cá em 2013, eu pedia para Deus e eu fui atendida. Eu falei assim: Deus, quando eu voltar para a minha cidade em 2014, né, que eu voltei no finalzinho de dezembro, em 2014, eu gostaria muito de voltar para a minha cidade e dar aula nas 2 escolas. Primeiro, a escola era onde eu tinha me estudado, no pré, tudo, que era o Casimiro Silva. E depois, aqueles naves, que é a cidade do meu bairro, do bairro Maringá. E Deus me proporcionou. E terceiro, que eu queria voltar a dar aula nas creches. Então, Deus me proporcionou. Em 2014, eu estava dando aula, substituindo no Aquiles Naves e no Casimiro Silva. E em 2015, Deus falava comigo o tempo todo que era a hora de eu voltar para as creches. E assim foi feito. Eu voltei. E quando eu voltei em 2014, a tia Dirlene e o Vandinho tinham ido na minha casa para me dar aula na academia. Eu falei para eles que não estava no momento, que não era a hora ainda, que a hora que Deus pedisse, né, para fazer tudo, a gente fazia, mas não era a hora. Então agora chegou a hora. Chegou a hora de ser a terapeuta e chegou a hora de ser personal. Deixa Deus conduzir. Gleida, que mensagem motivacional você deixa para o público que está assistindo Puxando Conversa? Desistir jamais e nunca desista dos sonhos de vocês. E principalmente tenha fé em Deus e que tudo dá certo. Gleida, muito obrigado pela sua participação, pelas suas histórias, pelos seus depoimentos. Esse presente do Puxando Conversa para você. Que lindo! Deus lhe pague muito. Amém. Eu que agradeço vocês, viu, pela oportunidade de estar aqui mostrando o meu depoimento, a minha vivência de vida. Agradeço à comunidade católica Cristo Rei por ter me convidado. Agradeço vocês, jovens do futuro do Brasil. Nunca desista de sonho de vocês, que todos vocês são capazes. Sempre. Assim finalizamos nosso programa. Tchau! Tchau, tchau.